Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Hoje os ourives estão em protesto. O motivo são os aumentos das taxas das contrastarias que dizem estão a estrangular o setor. A Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal pondera ainda interpor uma providência cautelar. Os ourives estão hoje em protesto no Porto e também na capital. Um protesto contra o aumento das taxas, nomeadamente dos emolumentos das contrastarias, que aumentaram 90%. O aumento das taxas a pagar às contrastarias está a estrangular o setor, garantem os ourives. A Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal está mesmo a analisar a viabilidade de uma providência cautelar para suspender o processo. Entretanto, já tem pedidas reuniões com os Ministérios das Finanças e da Economia. Ao longo do dia de hoje, vários ourives estiveram em frente às contrastarias de Lisboa e Porto e a ORP aconselha que deixem nos respectivos livros de reclamações registros do descontentamento e desacordo com a portaria que determina o aumento dos preços. A portaria foi publicada em dezembro do ano passado e determina que por cada avaliação os avaliadores oficiais têm direito a cobrar emolumentos pessoais no valor correspondente a 2% do valor arbitrado. O documento fixa ainda nos 18,98 € o valor mínimo dos emolumentos pessoais referidos. O programa Autárquicas 2013 desta semana teve como convidado o candidato à Câmara de Gondomar, Fernando Paulo, pelo movimento independente Gondomar no Coração. O candidato falou da fusão Porto-Gaia e, sobretudo, da importância da regionalização. Há barreiras entre o Porto e Gaia, há uma barreira a separar, que é o rio, apesar de haver as pontes. No passado, o rio era fator de união e nunca de desunião. Naturalmente que o Porto faz fronteira com Gondomar numa extensão bastante significativa. O que eu julgo que nós temos que equacionar é se sobre a reforma administrativa do país. Eu julgo que não podemos começar como recentemente houve a questão da agregação das freguesias, nós temos que equacionar de facto de uma forma profunda, estruturada e integrada uma reforma do país e portanto esta resposta depende muito se somos a favor ou contra as regiões, se devemos dar maior ou menor capacidade às grandes áreas metropolitanas, como é o caso da grande área metropolitana do Porto. Qual é a sua opinião? Não, a minha opinião é que neste momento eu sou regionalista, sou a favor da regionalização e portanto eu julgo que devia haver um debate sério sobre a reforma administrativa do país, a começar pela criação das regiões e dentro da criação das regiões, depois então equacionarmos as grandes áreas metropolitanas, o papel das associações de municípios ou das grandes áreas metropolitanas e nesse contexto eu sou a favor da manutenção dos municípios. Agora, não quer dizer que não possa haver uma reestruturação daquilo que é os atuais limites territoriais, daquilo que são as competências também dos municípios, que podem ser diferenciadas em função da dimensão de cada um dos municípios, mas depende muito da criação das regiões, porque como é óbvio, se nós criássemos uma região norte, daríamos a capacidade política para serem os nortenhos a decidir na aplicação dos próprios fundos, e se calhar não precisávamos ter municípios com uma dimensão tão grande como aquela que se apontaria entre Vila Nova de Gaia e o Porto, porque teríamos a região para, num nível, digamos, mais macro, fazer a gestão de determinados equipamentos supramunicipais e também gerir áreas mais próximas dos cidadãos. O que eu defendo é o princípio da subsidiariedade. E o princípio da subsidiariedade diz que devemos aproximar os níveis de decisão das próprias populações. E, portanto, nessa perspectiva, não me parece que a solução para o país seja criarmos aqui municípios de grande dimensão que, em algumas circunstâncias, podem ser ingeríveis. Eu julgo que o poder local democrático demonstrou que, de facto, contribuiu em muito para o desenvolvimento do país no pós-25 de Abril, na democratização do acesso à educação, na democratização do acesso aos serviços de saúde, mas também na melhoria das condições de vida das populações, quer na água, quer no saneamento, quer no investimento nos espaços verdes, no espaço público. E, portanto, eu julgo que seria retroceder se nós criássemos aqui, de facto, municípios de grande dimensão. Antes, pelo contrário. Damos conta agora da atualidade regional.
O presidente da Câmara da Maia afirma que as empresas da cidade estão a deslocar-se para a Galiza. O autarca diz que é preciso um país a produzir e a exportar para conseguir crescer. No entanto, com o aumento dos impostos e portagens sobre portagens, as empresas estão a sair da Maia e do Norte para a Galiza. Bragança Fernandes relembra ainda que o seu concelho tem mais de 6.000 empresas e uma das maiores zonas industriais do país, onde passam mais de 20.000 caminhões diariamente. Por isso, o autarca da Maia diz que os esforços para trazer investimento resultaram. Contudo, com a introdução de portagens, a competitividade da zona fica a perder. A Câmara de Valongo anunciou ontem que vai intervir com uma ação em tribunal com o objetivo de ver declarada ilegal a Lei da Organização Administrativa das Freguesias. A lei, que foi aprovada na Assembleia da República a 21 de dezembro de 2012, agrega em Valongo as freguesias de Campo e Sobrado. Em comunicado à autarquia, a Câmara de Valongo declara que esta ação visa impedir a aplicação da lei, defendendo assim os interesses da população local. Para que a ação represente de forma evidente a vontade de toda a população, o presidente da Câmara, João Baltazar, convidou os presidentes das juntas de freguesia de Campo e Sobrado a subscreverem a ação. O presidente da Câmara reforça que lhes compete fazer tudo o que for possível de forma a impedir a aplicação da lei, recordando que na apresentação do Livro Verde da Reforma Administrativa, o Concelho de Valongo não sofria qualquer alteração, pois era considerado equilibrado. Depois da capital da cultura em 2012, Guimarães vai ser em 2013 Cidade Europeia do Desporto. No total, são 9 as cidades europeias que em 2013 obtêm este título. Cerca de 20.000 atletas de 50 modalidades deverão passar pela cidade berço. A Cidade Europeia do Desporto prevê assim a realização de mais de uma iniciativa por semana. O Campeonato Europeu de Bóssia, a Festa Nacional de Ginástica, os 10º Jogos do Eixo Atlântico e os Campeonatos Nacionais Universitários já contam do calendário da cidade de Guimarães. No próximo dia 25 de fevereiro arranca já o Pré-Fantas com o filme-concerto. São os Beautified Junkyards, autores da banda sonora do filme O Planeta Selvagem, que vão tocar ao vivo durante a exibição da película. A 33ª edição do Fantas arranca oficialmente a 1 de março com a exibição da cópia restaurada do clássico The Red Shoes, de Michael Powell e Eric Pressburger. Na mesma noite é exibido pela primeira vez na Europa Mama, de Guillermo del Toro, estreado recentemente nos Estados Unidos. Pela edição 2013 do festival vão passar 300 filmes, 80% dos quais produções europeias. O consumo de energia baixou em 2012, um recuo que coloca o país em níveis de consumo de 2006. Estes são dados da REN, que adiantam ainda que as energias renováveis alimentaram 37% do consumo nacional. Quebra na produção hidroelétrica, crescimento da produção eólica, mais importação de eletricidade e menos consumo. Assim se pode caracterizar 2012 em termos de energia elétrica. O consumo recuou 3,6% no ano passado e está em valores de 2006. 2012 é também o segundo ano consecutivo na redução dos consumos, que acumulam já uma quebra de 6% face ao máximo ocorrido em 2010. Os dados da Rede Energética Nacional apontam ainda para o aumento da produção de energia eólica em 11%, tendo esta abastecido 20% do consumo. No conjunto, a produção de origem renovável correspondeu a 37% do consumo, abaixo dos 45% registados em 2011, que teve condições hidrológicas mais próximas dos valores normais. As centrais térmicas a carvão e gás natural abasteceram 47% do consumo, enquanto as importações asseguraram os restantes 16%. Já em setembro, a quebra no consumo de energia elétrica era antecipada com um recuo de 4,2%, que foi atenuado pela sazonalidade dos meses de outono e de inverno.
2011 foi caracterizado pela palavra austeridade. Agora é a vez de 2012 ser nomeado pela palavra do ano. A votação promovida pela Porto Editora elegeu a palavra entroicado como aquela que melhor descreve o ano que passou. Entroicado é a palavra escolhida pelos portugueses como a palavra do ano 2012. O ano passado era austeridade a palavra que mais sobressaía no dicionário dos portugueses, que este ano escolheram o bizarro adjetivo entroicado. Ainda não está familiarizado com esta palavra? O significado do adjetivo entroicado é 1. Obrigado a viver sobre as condições impostas pela Troika. 2. Coloquial, que está numa situação difícil, tramado, lixado. A votação é organizada pela Porto Editora, que adiantou que o segundo lugar foi alcançado pela palavra desemprego, ou seja, alguém que está entroicado. E em terceiro lugar surge a palavra solidariedade, algo que pode desentroicar o país e os portugueses. 12.500 pessoas participaram nesta votação e elegeram este vocábulo recente da língua portuguesa, que tem na sua gênese a palavra troika, juntando-se à esquerda o prefixo "n" e à direita o sufixo "ado", sendo que esta é uma das formas mais produtivas que a língua portuguesa apresenta na formação de novos vocábulos. A palavra entroicado sucede à austeridade como palavra do ano, tendo em 2010 sido eleita a palavra vuvuzela e em 2009 esmiuçar. Em 2011, em segundo lugar, ficou a palavra esperança, que este ano não entrou sequer nas candidatas à palavra do ano. No comunicado enviado, a Porto Editora acrescenta que, com base nestes resultados, poder-se-á dizer que entroicado traduzirá o sentimento geral que se vive no país. Os portugueses sentir-se-ão entroicados, dadas as condições de austeridade impostas pela Troika. Foi a crise socioeconómica que Portugal atravessa e o seu impacto na vida dos portugueses que conduziram ao registro deste neologismo no Dicionário da Língua Portuguesa Online da Porto Editora. Seguimos agora com o habitual comentário, hoje a cargo de João Paulo Correia. João Paulo, bem-vindo ao Jornal Regional. Começamos, o nosso primeiro tema leva-nos até à Maia e de resto até à região norte. Bragança Fernandes, o presidente da Câmara da Maia, diz que as empresas estão a fugir do norte para a Galiza. De facto, a região está a perder com impostos, com portagens, competitividade. Boa noite, eu julgo que sim. Este alerta do Presidente da Câmara da Maia é, digamos, um grito de revolta também. O Governo pretende, para cumprir um compromisso que assumiu também com a Troika, diminuir os encargos do Estado com as parcerias público-privadas e, para diminuir esse encargo global, vai aplicar mais 15 portagens no país. E as vítimas territoriais, as regiões que vão ser vítimas dessa medida, será a região do Porto e a região norte. Digamos que o Governo podia ter encontrado outro mecanismo para redistribuir esse esforço pelo país. Embora que já é muito difícil. Mas acha que não vai acontecer, uma vez que esta ainda é uma hipótese que está em cima da mesa, a introdução de novas portagens? É uma hipótese que o Governo reconhece e quando assim acontece, nós temos a experiência de que vai ser uma medida com elevado grau de probabilidade de concretização. E por isso, portanto, os principais autarcas, os que têm mais peso político na nossa região, devem erguer a sua voz denunciando esta grave injustiça que pode ser cometida à região. Se bem que, mesmo que o Governo quisesse aplicar esta medida para todo o país de uma forma mais equitativa, seria novamente uma sobrecarga na difícil vida de cada português e de cada empresa. Concentrar esta medida numa única região, nesta zona do Grande Porto, será obviamente fatal para muitas empresas. E o encerramento de algumas empresas ou a deslocação de algumas empresas fruto da aplicação desta medida de mais portagens irá levar ao desemprego, à pobreza e, portanto, isto é uma espiral recessiva que nunca mais termina. Eu acho que o Governo devia repensar numa outra medida para cumprir essa medida que estabeleceu com a Troika. Esse renegociar das parcerias público-privadas, nomeadamente estas das estradas. João, mas e atualmente, mesmo antes destas 15 novas portagens que poderão ou não vir a ter aqui à Zona Norte, mas atualmente esta é uma região sem competitividade, ou seja, é uma região destruída na indústria, aliás?
Não considero que seja uma região destruída. Nós temos algumas indústrias indústrias tradicionais, que hoje até são apelidadas por indústrias da tradição, que ganharam nova pujança em termos exportadores, a indústria do calçado à cabeça, e um dos setores que vai ser fortemente afetado pela introdução de novas portagens vai ser exatamente a indústria do calçado, que está sediada ali em Felgueira e São João da Madeira. Se for verdade que o Governo vai aplicar uma portagem na ligação entre a A11 e o centro de Felgueiras, como também no trouxe entre Miramar e Maceda, isso vai afetar, obviamente, uma indústria que é uma indústria pujante e que no ano passado contribuiu com 700 milhões de euros para a produção nacional. Isso para a exportação, isso vai refletir em todas as indústrias, embora que haja, de facto, um conjunto de setores industriais aqui na nossa região que têm sobrevivido e têm resistido à crise e têm aumentado até o seu volume de negócios nos últimos 2-3 anos com as exportações. O Governo tem que colaborar. Portanto, se vai apertar ainda mais todas as suas medidas em relação à indústria, à economia e às empresas, e se vai novamente ao bolso das empresas, as empresas ficam com menos condições de se tornarem ou continuarem a ser competitivas. Pelo menos essas empresas e esses setores que estão a contribuir para o aumento das exportações portuguesas. Será mais rentável neste momento já sediar uma empresa na Galiza e não no norte de Portugal? Essas contas ainda não estão feitas, ainda não estão demonstradas, pelo menos publicamente, nem conheço nenhum estudo que leve a essa conclusão, mas admito que muitos empresários sediados nesta região estejam a ponderar essa hipótese, uma vez que os encargos que irão acrescer à atividade diária de uma empresa com a introdução destas portagens levam, obviamente, a uma sobrecarga que os empresários têm que encontrar caminhos alternativos para essa compensação. E a deslocação de algumas empresas para a Galiza é certamente uma dessas alternativas, e o Presidente da Câmara da Maia também não iria lançar esse alerta, exemplificando ou manifestando essa hipótese da deslocação. Dizendo que a Maia já é quase uma ilha e que irá ficar com novas portagens, de facto. O Presidente da Câmara da Maia certamente tem dados e tem contacto com alguns empresários e está a falar de uma certa realidade. Não sabemos se é uma realidade com alguma dimensão ou de pouca dimensão, mas acredito que isso possa acontecer em largo número. Bragança Fernandes falava ainda que a autarquia pagava entre 100 a 150 mil euros por ano para os caminhões descarregarem lixo no depósito da Lipor 2, que não fica muito distanciado. Passamos para o nosso segundo tema, João, que nos leva até ao déficit de 2012. Hoje a Direção-Geral do Orçamento ficou de divulgar este déficit, mas já esta semana Vítor Gaspar garantiu que os limites impostos pela Troika em 2012 seriam cumpridos, ou seja, que o déficit não vai ultrapassar os 5%. Fica-se a dever à concessão da ANA no final do ano ou não? Fica-se a dever à privatização da ANA. Aliás, isso até foi explicado por vários analistas e vários economistas. O Governo comprometeu-se com a Troika em atingir um déficit não superior a 9 mil milhões de euros. Até setembro do ano 2012 o que estava estabelecido eram 7.600 milhões de euros. Depois a Troika permitiu que o Governo alargasse esse limite até aos 9 mil milhões. Para isso foi fundamental o encaixe de cerca de 800 milhões de euros da privatização da ANA. Isto significa que o Governo não resolveu o problema das contas públicas, porque tanto em 2011 como em 2012 os déficits foram revistos sucessivamente e o déficit que foi definido, a última meta orçamental que foi definida para 2012, de 5%, só foi atingida com... Mesmo antes falava-se nos 4,5% e não nos 5%. Exatamente. Portanto, essas revisões que sempre prejudicadas e que levaram o Governo sempre a admitir que o déficit iria ser superior aos 4,5%, até que chegou um entendimento com a Troika dos 9 mil milhões de euros e isso só foi atingido através de uma receita extraordinária que foi a privatização da ANA. Isto não é... O Governo acena que isto é uma vitória, ter atingido a meta orçamental estabelecida com a Troika, dos 5%, mas quem ler e quem estiver minimamente atento à forma como o Governo conseguiu atingir essa meta orçamental percebe que há muito a fazer, porque nós temos uma carga fiscal super elevada. O Governo prepara-se para cortar 4 mil milhões de euros na despesa social, mesmo assim continua
continua-se a falar de que este ano, 2013, a meta orçamental, apesar da sobrecarga fiscal e apesar de um corte brutal na despesa social, pode pôr em causa até o Estado Social, o Estado de Providência, conforme o conhecemos, o Governo pode ser levado novamente a recorrer a privatizações, a receitas extraordinárias para cumprir a meta orçamental. Mas com isto as pessoas perguntam-se, tantos sacrifícios, tanta austeridade, e se este número estiver aqui um bocado sombreado por esta concessão da ANA no fim do ano, não acha que os portugueses se questionam e que deverão questionar o Governo o que é que está a acontecer, afinal? O que é que não bate certo nestas contas? Obviamente que a maior parte dos portugueses já foram tomados por um sentimento de frustração, por isso é que há pouco na peça que vimos das palavras de 2012 e 2013, a palavra esperança ainda não é uma das eleitas. Foi em 2011, não foi em 2012 uma das eleitas. Foi uma falsa esperança em 2011 e não aparece em 2012 e 2013 como uma das eleitas. É verdade que no dia-a-dia as empresas e as famílias têm que encarar o futuro com alguma esperança, mas por parte do Governo, que é o principal agente económico em Portugal e em qualquer economia ocidental, é o respectivo Governo, o exemplo não está a surgir conforme todos nós gostaríamos. Seria bom para o país que assim fosse, mas não está a ser. E há, de facto, uma grande desconfiança em relação aos resultados que o Governo vai proclamando. Hoje o Governo conseguiu emitir dívida pública e foi cantar vitória para a comunicação social, faz parte da estratégia também, de seduzir os investidores internacionais, mas é um dado positivo que não pode ser transformado numa vitória, ainda há um longo caminho pela frente. É esse o nosso terceiro tema, exatamente. Os juros da dívida soberana portuguesa estavam hoje a descer a 2, 5 e também nos 10 anos, no dia em que Portugal, de facto, emitiu obrigações do Tesouro a 5 anos, o que não acontecia há 2 anos. Considera que foi um dia positivo ou é um dia para termos uma leitura mais cautelosa? É um dado positivo. Não é uma vitória, porque nós travamos um combate de longo prazo contra uma crise brutal, das crises mais graves que o país e a Europa já conheceram. O regresso aos mercados foi preparado. A Espanha ontem também emitiu dívida pública com uma maturidade já de 5 ou 10 anos, onde emitiu cerca de 7 mil milhões de euros e teve uma procura de cerca de 23 mil milhões de euros. Portugal foi no dia a seguir, portanto já havia uma expectativa positiva de que os mercados iriam reagir positivamente, como reagiram ontem em relação à Espanha. Depois, nas últimas semanas, os principais responsáveis políticos da Europa e da zona euro manifestaram grande convicção na defesa do euro, o que veio já não se via, portanto, isso há alguns anos, esta parte, desde que se rebentou esta crise, e veio convencer alguns investidores internacionais que, de facto, a Europa estava firmemente... Que há uma mudança nas políticas europeias? Sim, acho que as políticas europeias, e principalmente os seus responsáveis, estão a defender o euro e a Europa com mais intransigência, porque já se perceberam que esse é o caminho. Nomeadamente através do instrumento do Banco Central. Exatamente, através do instrumento do Banco Central Europeu. E foi isso que aconteceu, para além dessa defesa intransigente da zona euro, ou seja, que aumentou a credibilidade junto dos investidores internacionais. Para além da Espanha ter sido bem sucedida ontem, Portugal lançou a emissão da dívida pública com um sindicato de quatro bancos que garantiram a partir de logo 500 milhões de euros e também o apoio na retaguarda do Banco Central Europeu no mercado secundário. Era uma estratégia com alguma garantia de sucesso, embora que precisava, obviamente, de uma resposta dos investidores internacionais, porque se a dívida pública é adquirida, grande parte dela, por bancos portugueses, a dívida fica no interior do nosso país, mas se e há dinheiro que não vai para o investimento. Exatamente. O interesse maior é que a dívida pública seja comprada por investidores internacionais e também havia, nos dias anteriores, nas semanas anteriores, dados que os rendimentos e altos da dívida pública portuguesa no mercado secundário já estava a descer para patamares estáveis, portanto, que ainda não são patamares confortáveis, João?
Sim, mas se mantiverem nas próximas semanas nestes números que conhecemos hoje, isso poderá trazer novo ímpeto ao Governo português, ao Instituto de Gestão de Crédito Público, para lançar nova dívida pública. Portanto, Portugal pagará grande parte dos empréstimos que tem recebido da Troika a partir de 2016, tem que reorganizar bem as suas contas públicas para depois se responder a esses pagamentos que serão de enorme escala a partir do ano de 2016. É óbvio que isto também é uma jogada de antecipação por parte do Governo português para que no final uma grande necessidade de financiamento para o Orçamento de Estado de 2013 estava programada para setembro, mais ou menos para a altura do fim da ajuda externa. E podia ser um momento de grande tensão e, portanto... Por causa de um regresso efetivo aos mercados, João? Exatamente, parece-me que a estratégia do Governo foi antecipar um pouco o regresso aos mercados, não se deixar para esse momento que é um momento crítico, aproveitando o cumprimento do déficit orçamental, embora com receitas extraordinárias, mas supostamente foi cumprido. Foi anunciado mesmo antes deste regresso, anunciado por Vítor Gaspar, que dava a sua garantia que não íamos ultrapassar os 5%. Acha que também valeu estas garantias do Ministro das Finanças? As declarações de ontem do Ministro das Finanças foram cirúrgicas, faziam parte dessa estratégia política do Governo português. Agora, o Governo, o Ministro das Finanças não só anunciou o cumprimento da meta orçamental, como também anunciou que Portugal tinha pedido ou vai pedir mais tempo à Troika. Mas pedir mais tempo não significa menos austeridade. E nós ouvimos hoje já reputados economistas a chamar a atenção para isso. Aliás, o Governo, mesmo antes deste pedido, falava que pedir mais tempo, lá está, não significava o fim da austeridade, falava em não pedir mais tempo, neste receio de não pedir, que temos que cumprir. O que é que fez esta mudança de opinião do Executivo de Pedro Passos Coelho? O que é que fez mudar? Foram as vozes europeias que elogiaram o país e o cumprimento do país? Eu julgo que foram dois fatores. Primeiro, a pressão interna, não só por parte de toda a oposição. Recordo que o PS já em dezembro exigiu que o Governo pedisse à Europa, ao Banco Central Europeu, à Comissão Europeia, ao FMI, para que um alargamento do prazo, a diminuição dos juros e também das comissões, que são em larga escala, são pagas em várias dezenas de milhões de euros, aos nossos, portanto, credores. Pressão interna e depois houve uma negociação prévia, não é? Obviamente que quando o Ministro Vítor Gaspar veio pedir mais tempo, negociou previamente com os principais responsáveis, os principais credores. João, obrigada pelo seu comentário neste Jornal Regional, até 2 a 8 dias. E agora as previsões do tempo para amanhã. A chuva continua em todo o território esta quinta-feira, embora fraca e dando lugar a algumas abertas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Quanto às máximas, 13 graus para o Porto, 15 para Lisboa e 17 graus de máxima para Faro. A informação está de regresso mais logo. Até lá, tenha uma boa noite.